Glória a Deus, meus irmãos. Abra comigo a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1 e o verso 3. No culto passado nós compartilhamos o verso 1 e o verso 2. Vamos dar andamento aqui a partir do verso 3. Aleluia. Cutuca o irmão que está aí do seu lado e fala para ele assim: que bom que você veio. Aleluia, apesar do feriadão prolongado, até que somos muitos aqui hoje, glória a Deus. Creio que a palavra do Senhor tem te atraído até esse lugar. Vamos aqui para a palavra do Senhor, porque é ela que muda as nossas vidas, amém? Ainda que você esteja ouvindo coisas diferentes aí fora, não importa, importa o que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. E a palavra do Senhor é que tem queimado no nosso coração. Vou só ler aqui para os irmãos o verso 1 e o verso 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aí nós compartilhamos aqui da importância de fazermos as coisas não porque simplesmente nós queremos ou achamos o melhor, mas por um comissionamento de Deus, assim como Paulo se tornou apóstolo. Não porque pensou, não porque idealizou, não porque quis cumprir uma carreira, mas porque foi pela vontade de Deus. Graça e paz. Estamos fazendo as casas de paz, estamos nesse tempo das casas de paz. E a minha e a sua casa só serão casas de paz, famílias, lares de paz, se nós vivemos pela graça de Deus, amém? Não pela religião, não pela lei, não simplesmente por preceitos cristãos, mas pela graça de Deus. E segue o texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Em algumas versões está escrito, tem nos abençoado. Tem alguém aqui que tem essa versão? Ok, alguns irmãos têm. Algumas falam, tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Eu prefiro nos abençoou. Os irmãos que estão aí, tem nos abençoado, muda. Escreve nos abençoou. Por quê? Porque aí está no passado. Pastor, mas não é melhor saber que Ele tem nos abençoado, que é constante? É melhor você saber que você já foi abençoado. Essa obra já foi feita. Porque se a bênção é baseada em Cristo, e aqui tem uma diferença fundamental para mudar a sua vida. A bênção não é baseada em você. Fala isso para quem está do seu lado. Fala para ele, a bênção não é baseada em você. Pode parecer algo simples para você, mas não é. Durante muitos e muitos anos, eu vivi a vida cristã com a bênção baseada em mim. E aí, se era baseada em mim, eu tinha que me analisar e me olhar o tempo todo. Mas uma coisa sempre acontece quando você se analisa ou se olha. Você fica mal. Você não fica bem. Você sempre fica mal. Porque você vai ver falhas, e vai achar defeitos, e vai achar problemas. Mas a vida cristã, ela nunca foi, e ela não é, e ela não funciona baseada em nós mesmos. Ela tem que ser baseada sempre, rigorosamente sempre, em Cristo. É que Paulo ensinou. Já não sou eu mais quem vive. Então, o Paulo já não vive, mas Cristo vive em mim. Aí eu vi há um tempo desses atrás, dessas mensagens que ficam circulando de WhatsApp, e é impressionante, né? Como todo mundo recebe a mesma coisa. Você recebe algo lá individual, ou no seu grupo, estava lá com o Tiago esse final de semana, aí recebia algo lá em um grupo de família. Aí mostrei para ele. Não deu 10 minutos, estava no grupo da família dele também. Olha, pastor, olha como é que esses negócios viralizam mesmo. Então, a maioria de nós recebe assim as mesmas coisas.
que são produzidas, nunca se sabe por quem. Alguém faz. E tem coisa interessante, tem coisa que não presta, enfim, como tudo na vida. Mas aí um tempo desses atrás, tinha circulado uma imagem que voltou a circular de novo. E assim, às vezes a gente faz coisas sem pensar. Cuidado, deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Cuidado com frase de efeito. A nossa tendência humana, natural, é gostar sempre. Mas tem tanta coisa tola, para não dizer burra, que são colocadas em frase de efeito, e evangélicas também. O que eu vou te falar aqui é de uma coisa evangélica. Presta atenção, nós já estudamos aqui 2 epístolas de Paulo. Você já tem conhecido um pouquinho da vida de Paulo. Você conhece um pouco do Evangelho. Aí esses dias para trás, voltou a circular a imagem que dizia: o maior medo de Paulo, ou esforço, não me lembro, era nunca mais voltar a ser Saulo. O maior medo? O maior medo de Paulo era... Não, mas não é medo, é esforço, não é? Quem recebeu esse negócio aí? Era o que a imagem? O que é a imagem? Eu esqueci agora. Alguém lembra? O maior medo ou o maior esforço. Enfim, a mensagem era o seguinte: Paulo se esforçava demais para não voltar a ser Saulo. Saulo era o ímpio, Saulo de Tarso. Era o sujeito que perseguia os cristãos e que matava. Depois de estudar Gálatas, depois de estudar Romanos, agora começando a estudar Efésios, honestamente, você acha que Paulo tinha essa preocupação? Você acha que Paulo tinha esse medo? Depois do que você lê em Romanos capítulo 8, em Romanos capítulo 6, da clareza de alguém que foi sepultado em Cristo, você acha mesmo que Paulo preocupava em algum momento em voltar a ser Saulo? Não preocupava. Não existe isso. Por quê? Porque ele tinha clareza de que ele vivia uma vida cristã. Já não sou eu mais, Paulo, ou Saulo, tanto faz, quem vive. Mas Cristo vive em mim. Ora, se eu já morri completamente, se eu, Romanos capítulo 6, fui sepultado com Cristo, eu fui para a sepultura e ressurgi para uma vida em novidade de vida, qual o risco de eu voltar a ser Saulo? Zero. Nenhum. Essa obra está feita. Essa obra está consumada. Cristo não precisa morrer na cruz todos os dias para eu não voltar a ser o Adriano de tantos anos atrás. Não há esse risco. Eu não me imagino. Eu não tenho nenhum receio. Não tem nada que eu fique monitorando, preocupado, com medo de voltar a ser o outro Adriano. Simplesmente porque não tem jeito de eu acessar o outro Adriano. Ele morreu. Ele está sepultado. E o Adriano que poderia viver, que foi livre pela graça, né, para a liberdade é que nós fomos libertos, como diz a palavra, eu escolhi enterrar ele também. Eu escolhi crucificar ele também. Então, já não sou eu mais esse segundo Adriano quem vive, mas Cristo é que vive em mim. Agora, em relação ao primeiro, não tem nem o que falar, não tem nem o que pensar. Mas veja, a frase é forte, o efeito é forte, mas é tolo, é mentiroso, não é bíblico, não tem parâmetro. Então, assim, cuidado com o que você vai simplesmente tendo acesso e absorvendo. Avalia antes. Pensa bem antes se isso realmente é verdadeiro. Porque aqui na palavra, em Efésios capítulo 1 e verso 3, fala de algo que foi concluída. Por isso que eu falei, é melhor abençoou no passado. Por quê? Porque já passou. Já foi consumado. Se foi consumado, se foi executado, se foi totalmente pago, como é o significado da palavra lá no original, tetelestai, é algo que já está feito. Mas isso está feito aonde? Em quem? Aonde é e em quem é baseado e deve ser sempre toda a nossa vida cristã. Nós abrimos essa reunião com o Salmo de número 1, que fala:
que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. A lei é a Torá. A lei é a palavra, é o Pentateuco no original, que você deve sempre meditar. Ah, mas é Antigo Testamento, eu não tenho que viver por isso. Mas Cristo está lá. Vimos aqui Cristo em Gênesis capítulo 1, verso 1. Tem Cristo. Tudo foi feito por meio da palavra. João 1 fala que ele era o verbo. Tudo que você libera com a sua fala, se não tiver um verbo, não constrói nada, não gera nada, não muda nada. É uma frase tola, vazia, sem sentido. Para produzir algo, a sentença que sai da sua boca tem que ser constituída por pelo menos um verbo. O verbo é Jesus. Nós devemos viver dessa maneira, baseado sempre em Cristo. Então, aquele que medita em Cristo, na palavra de Cristo, de dia e de noite, tem uma bênção para ele. Que é a bênção que está no Salmo 1, verso 3. É a bênção que está em Deuteronômio 28. É a bênção que está em Efésios 1, 3. É sempre a mesma bênção. É a bênção de Paulo para Timóteo, que você vai ter vida mansa e tranquila. É a bênção também do Salmo 23. É a mesma bênção. É uma vida de quê? De paz. É sempre uma vida de paz, tranquilidade, prosperidade. A Bíblia sempre promete isso. Sempre. Em tudo quanto é promessa, em tudo quanto é livro, antigo, novo, a promessa é sempre a mesma. E é isso que absolutamente todos os homens que vivem sobre essa terra procuram. Ou tem alguém aqui que não gostaria de ter uma vida mansa, tranquila e com dinheiro? Alguém não gostaria? Eu gostaria. Quantos gostariam? Você nunca mais tem nenhum tipo de preocupação, nem em relação à sua saúde, nem em relação a dinheiro, nem em relação àquilo que você vai empreender, porque isso está lá no Salmo 1. Tudo que você colocar a sua mão, pastora Dinamarcia, vai prosperar. Agora, não é que tem uma condição disso. Tem uma base para isso. E a base não muda. Então, quem não está dessa maneira, não está sendo excluído de nada. Ele é que não está querendo entrar na base. Ele não está querendo se incluir. A base é única, a base é Cristo. A base é anunciada e a base é declarada. E está aberto para todo mundo. Mas muitos não querem entrar nessa base. E não é só quando a gente fala isso, a gente pensa nas pessoas que estão fora da igreja. Não. Esquece quem está fora da igreja. Não que você não tem que ter encargo por eles. Você tem que ter. Isso você já tem. Mas é quem está dentro da igreja mesmo. A grande maioria das pessoas dentro da igreja vivem uma vida religiosa, com base em si mesmas, olhando a bênção como sendo algo que depende dela, ou que é voltado, dependente dela própria, de alguma atitude, de algum esforço dela. Não é. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 1:3, vamos ler de novo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Você já recebeu quantas bênçãos, irmãos? Quantas? Quantas? Todas. Todas. Mas aonde você recebe essas bênçãos? Aonde? É na igreja? É no bom comportamento? É no jejum e na oração? É como que você recebe essas bênçãos? Onde elas estão? Tem uma pessoa que possui essas bênçãos. Como que ela chama? Cristo. Estão todas em Cristo e foram liberadas em Cristo. Toda vez que você andar pelo esforço próprio, pela justiça própria, você não vai receber bênção nenhuma. Toda vez que você entender que não é por você, que não depende de você, que não tem nada a ver com você, você vai receber de bênçãos da parte de Cristo para a sua vida. Quais? Todas. Qualquer uma.
Aquilo que você anseia agora e que você pensa agora, já está disponível para você, mas é em Cristo. Assim, eu confesso para os irmãos que dá uma certa agonia, porque parece tão simples, e é tão simples, mas é tão difícil no dia a dia de você praticar isso. Porque isso que eu estou falando para você, de você ter em Cristo, de você buscar em Cristo, é assim, parece muito intangível, parece muito imperceptível, porque você não consegue ver. E é por isso mesmo que Deus faz assim. Se você não consegue ver, se você não consegue sentir, se você não consegue tocar, você só pode alcançar pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível alcançar as coisas de Deus. Se você visse, se a sua bênção fosse esse telefone aqui, e eu falasse para você, está aqui, Jonathan, está disponível. Está comigo. Eu estou fazendo o papel de Cristo. Está comigo. É só você pegar. O que ele faria? Ele levantaria do lugar dele, viria aqui e pegaria. Mas por quê? Ele está vendo. Mas é isso que o Senhor está falando com você hoje. Inocência, tudo que você precisa está comigo. Sabe aquilo que você tem orado, Juliana? Eu já te dei. Está disponível, está pronto aqui comigo. Pega comigo. Só que aí você pensa, eu não estou vendo. Não é isso que eu estou vendo. Não é isso que eu consigo enxergar. Mas você não precisa ver, você não precisa enxergar, você precisa crer. Você precisa crer. Esse é o esforço. O esforço é de crer, é de descansar. Descansar no quê? Que não tem nada que você possa fazer para isso andar mais rápido. É no devido tempo. Como que fala lá no Salmo 1, verso 3? Abre aí. Salmo de número 1, verso 3. Projeta aqui para nós. É a promessa do Senhor para nós. Salmo de número 1, verso 3. Essa versão está igual a minha, não é melhor não, mas dá para você acompanhar. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de água, o qual dá o seu fruto. Vai dar, sempre vai dar. A bênção vai chegar até você, irmão. Vai dar o fruto, vai acontecer. Mas na outra versão que é melhor, diz, no devido tempo. Aqui fala, na estação própria. No devido tempo. Que tempo que é esse, Marcos? Não sei, mas o Senhor sabe. O que você tem que fazer até lá, Jonas? Descansa. Vai vir. Ah, mas está demorando. Não, você não entende mais de tempo do que Deus, não. Aleluia. Ele é que fez. Ele é Senhor do tempo. Você acha que agora ia ser o melhor, né? Não, não é. Quantos testemunhos eu já não dei para os irmãos aqui de coisas que aconteceram comigo, que eu achava que tinha passado de hora, que naquele tempo teria sido melhor. Não, não teria sido. Vou te dar um outro. Há muito tempo, tem umas pendências de coisas feitas pelo meu pai na época ainda lá em Goiânia, no meu nome. E eu consegui resolver a grande maioria, mas faltava uma, que era de um financiamento desse carro que eu tenho. E eu já tentei resolver de tudo quanto é maneira. Eu fui em Goiânia, dentro da agência, que eu financiei o carro, não consegui. Aqui em Belo Horizonte eu não consegui. Liguei para a gerência em Brasília, não consegui. Liguei para o escritório em São Paulo, não consegui. É o seguinte, Jean, todo mundo via no sistema que eu tinha dívida, mas ninguém conseguia me cobrar. Não tinha jeito. Não, eu estou vendo aqui, realmente tem um financiamento, mas eu não tenho como tirar um boleto, eu não tenho como fazer uma negociação para você, eu não sei como é que você faz para pagar. E o gerente do Banco do Brasil, dentro do Banco do Brasil, falou para mim. A gerente falou para mim, deixa eu te falar, eu não consigo receber esse negócio para você. Falou, mas eu quero te pagar. Não, mas se você trouxer o dinheiro e pôr aqui na minha mesa, não tem jeito de eu pegar. Não tem como eu baixar. Não tem como eu acessar. Então eu falava. E ficava agoniado com aquilo. Eu quero resolver, eu preciso resolver, eu vou resolver. E achava que aquele tempo, eu estou te falando de algo de uns 5 anos atrás, era o tempo, mas não era. Aí o tempo foi agora.
Aí olha o poder da igreja. Olha como Deus faz as coisas por meio do corpo. Aí esses dias eu estou orando, e o documento estava vindo de Goiânia, está emplacado lá ainda, no PVA que foi pago. E aí, eu pensando nesse negócio do documento, o Espírito Santo falou comigo. Falou, tem gente lá da igreja que trabalha lá no Banco do Brasil, por que você não tenta? Pronto, Maria Luísa, lembrei dela, o Espírito Santo me lembrou. Tirei uma foto do documento, falei, tenta resolver esse negócio para mim. Aí, talvez você pode pensar, como por muitos anos eu pensei, aqui eu quero te dar uma palavra de orientação. Aí eu tinha pendência. Aí na hora eu pensei, eu vou pedir para ela olhar para quê? Se eu não tenho como pagar. Não tem como pagar. Se o banco falar, não é 10 mil só, pois eu não tenho. Como é que eu vou resolver? Mas mesmo assim veio aquela fé no meu espírito, falando como se fosse assim, vai lá, cutuca lá para ver o que dá. Só fala, faz a sua parte, fala, e vamos ver o que dá. Aí, ok, peguei e falei com ela, me passou o telefone lá, de uma central onde estava. Eu liguei, irmãos, o negócio tem quase 10 anos. Eu liguei, me falaram um valor assim, completamente fora da realidade. Eu falei, não, esquece. Ah, mas não sei o que, você vai ficar com pendência, com isso, com aquilo. Eu falei, dona, deixa eu te falar, tem quase 10 anos esse negócio. Se vocês não estão querendo resolver, eu não estou com essa pressa toda assim também não. Vou esperar mais um pouco. Aí passou alguns dias, eu vou te ligar segunda-feira, para ver se você não mudou de ideia. Não ligou. E eu falei, nem eu vou ligar também. Atualizei todos os endereços, telefones, falei, eu estou procurando vocês. Não foi vocês que me acharam, não, eu que achei vocês. Meus telefones. Ah, seu telefone é esse? Falei, tá errado. Seu endereço é esse? Tá errado. Falei, tá tudo errado, meu filho. Você não tem nada do meu cadastro aí, anota tudo de novo. E passei. Quer dizer, eu não estava de má fé, senão deixava tudo errado assim mesmo, para não me achar, para não me procurar. Mas eu quero é resolver. Eu não sei como resolver, mas eu quero. Mas o Senhor é por mim, amém? O Senhor é por você. Aí, ok. Aí peguei e passou alguns dias, me ligaram na véspera do feriado. Me fazendo assim, por 10% do valor que seria a dívida. E assim, é o mínimo. Na verdade, eles estavam colocando uns 20%. Eu falei, não tem condição, eu pago 5%. Mas não tinha também não. Pago 5%. Eu falo é pela fé, irmãos, eu vivo por esse negócio. Mas eu pago 5%. Mas não tinha não. Não, 5 não dá, é impossível. Eu posso tentar 10, mas é muito improvável. Posso tentar, mas aí você precisa ter o dinheiro para pagar. Falei, tenta os 10 que eu arrumo o dinheiro. Falei, Senhor, o que eu estou arrumando? Falei, tá bom. Aí daí a pouco a mulher liga, e como diz outro, o que eu temia me sobreveio. Ela conseguiu os 10%. Aí falou, então você vai pagar hoje? Eu falei, vou, em nome de Jesus. Falei, vou, só preciso saber como agora, né? Desligou o telefone, eu orei. Irmãos, Deus faz as coisas por meio da igreja. Você acredita que eu orando, o Senhor me lembrou de algo, e me lembrou de uma pessoa, como foi no caso da Maria Luísa, e eu compartilhei com essa pessoa, entrei em contato com essa pessoa, e a pessoa falou comigo, pastor, você pode mandar um boleto para mim que eu vou pagar. Eu te empresto isso aí. Falei, não, eu quero pagar, porque aí eu vendo o carro e depois eu resolvo, te pago e compro outro carro lá na frente, né? Deus já tinha aberto uma porta aí para comprar um outro carro. E aí assim ficou. E aí nós vamos resolver um negócio que não tinha jeito de resolver e que estava assim aparentemente largado para lá, para não mexer mais, e agora é possível. E vai ser resolvido. Sabe por que vai ser resolvido? Porque você tem a bênção de Deus. Porque Ele já fez todas as coisas. E porque Ele se move por meio do corpo dEle. Então deixa eu te dar uma palavra de sabedoria aqui, de fé. Aquilo que você tem, de qualquer ordem, de qualquer tamanho. Talvez coisas antigas que está parado, causando injustiça. Alguma pendência de lá de trás. Alguma coisa que você nunca conseguiu resolver. Procura.
procura nesses dias. Liga, vai atrás. Ah, mas e se eu não conseguir? Irmão, não tem si não, procura. A sua parte é procurar e é remexer lá no negócio. Quando a coisa se levantar, Deus vai fazer algo. Se Ele está testificando isso no seu coração, Ele vai fazer. Estou te falando de algo que eu fiz, não tinha parâmetro, eu não tinha como resolver, eu não tinha para onde correr. Mas o Senhor colocou no meu coração, faz, vai atrás. E assim eu fui. E o próprio Deus, o que diz em Filipenses 1? Deus opera o querer e o realizar. Ele pôs um querer no meu espírito e Ele operou também o realizar. Pois vai ser realizado essa semana. Essa semana vai estar resolvido. Algo que não tinha jeito de eu resolver. E aí acabou, era a última coisa. Não tem mais absolutamente nada. Sabe o que você está assim, com a vida resolvida? Aleluia, é bom demais. É muito bom. Agora, eu estou te contando isso para quê? Para uma única coisa. Para você ouvir esse testemunho e falar assim, não é possível. Choveu do meu lado. Vai chover em cima de mim também. Amém? Quantos recebem isso em nome de Jesus? Faz isso. Pastor, qual que é a palavra então? Vai lá e olha, irmão. Vai lá e olha. Como eu te falei, cutuca lá. Cutuca lá para ver o que vai dar. E o Senhor vai te dar uma estratégia e algo para você romper nisso. Verso 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios é impressionante, né? Não dá para você embalar a leitura de 2, 3 versículos. Você tem que parar de um em um. Olha o que diz no verso 4. Como também ele nos elegeu, Paulo reafirma o que ele já tinha falado lá em Romanos, de uma eleição e predestinação nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Grifa o que está à frente aí na sua Bíblia. Diante dele. Diante dele. Pare de tentar, se você ainda tenta isso, ser santo e irrepreensível diante de você e diante dos outros. Você só vai ser assim, e você já é assim, diante dele. Diante de Deus, você é santo e irrepreensível. Por quê? Porque Cristo está em você. Então, se você está vivendo em Cristo, você é santo e irrepreensível. Agora, pastor, o fulano, o ciclano, o beltrano, eu não sou muito bem recebido, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Irmão, nem todo mundo vai gostar de você. Você tem que ser maduro o suficiente para saber disso. Nem todo mundo vai ter afinidade com você. As pessoas são diferentes. Naturalmente falando, ninguém agrada a todo mundo. O próprio Cristo não agradou a todos. Você acha que você vai agradar? Não vai. Você não vai ser santo e irrepreensível diante de todas as pessoas. Agora, uma coisa também é importante. Não é porque você sabe que você é santo e irrepreensível diante dele, que você para de buscar nele essa santidade e essa irrepreensão. Você vai caminhando, como dizia e ensinava Paulo, de glória em glória, para aquele alvo, para o prêmio, e crescendo e avançando a estatura do varão perfeito. Então nós temos um padrão. Ah não, mas o Ageu falou comigo que eu tenho esse e esse defeito. O pastor falou, eu não vou ser santo e irrepreensível diante do Ageu. Mas aí o Ageu, por exemplo, é seu líder. E ele está mostrando para você, apontando uma falha. Ora, se alguém que Deus levantou na sua vida para ser boca de Deus, para você, aponta para você uma falha, você não pode descartar. Você não pode, eu não vou ser irrepreensível mesmo nunca diante das pessoas. Não, mas aí, diante dele, não é simplesmente uma pessoa. Se ele é o seu líder, é diante de Deus mesmo. Deus usou a boca para falar com você. E a boca que ele mais vai usar é do seu líder. É dos seus líderes espirituais. Usou aquela boca para falar com você uma falha, um desajuste. Algo que pode ser consertado. Olha aqui o que eu vou falar para você. Olha para cá.
todos nós temos que conservar um coração que aceita repreensão, que aceita exortação. Amém? Amém? Pastor, mas eu não gosto. Mas quem gosta? Fala para mim uma pessoa que gosta. Você gosta de estar errado? É horrível estar errado. Especialmente se quem te mostra que você está errado é seu cônjuge. Ai, aí é o pior que tem. É seu pai, é sua mãe, que às vezes te exortou e o Espírito Santo fala no seu coração, ele está certo. E seu pai é ímpio. Dá raiva, vergonha, dá tudo quanto é coisa junto. Mas o que você tem que ter? Um coração ensinável. Isso é nova aliança. Eu posso aprender com quem? Com qualquer um. Pastor, mas até com ímpio? Até com ímpio. Tem muita coisa que você sabe hoje na sua vida que você não aprendeu com crente, você aprendeu com ímpio. Não é verdade? Tem alguém aqui? Tem várias coisas. Ímpio já foi usado para te dar até palavra de sabedoria da parte de Deus. Pastor, mas como que isso é possível? Irmão, quando Deus quer falar, até a jumenta de Balaão fala. Você acha que o ímpio lá no seu trabalho, na sua família, não vai falar? Ele deve estar um pouquinho na frente da jumenta de Balaão, tenho certeza. Se ele usou até a jumenta para falar, usa qualquer um. Pensa em qualquer um assim improvável. Pode ser usado por Deus para falar na sua vida. Agora, o que é importante nós termos? Esse coração ensinável para aprender. Somos santos e irrepreensíveis diante dele. E nos predestinou, verso 5, para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Palavra chique, bonita, né? Repete depois lá embaixo. Beneplácito da sua vontade. Segundo a bondade da sua vontade. Segundo o amor da sua vontade. A vontade de Deus, ela é sempre boa. Boa. Não é assim que Paulo ensina também lá em Romanos? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor nos predestinou para sermos filhos por meio de Cristo, para Ele próprio, segundo a bondade da sua vontade. Pastor, mas não está chovendo no molhado esse versículo? Não, porque Ele te predestinou para ser filho, por meio de Jesus, mas para a liberdade, Cristo vos libertou. Então você pode ser filho de Deus, Jonatas, por meio de Jesus, para si mesmo, para si próprio. Mas aqui em Efésios, Paulo deixa claro, Filipe, ele te libertou das trevas, para você ser livre, e sendo livre, não viver sozinho, não viver por si mesmo, mas viver por ele, viver em função dele. É assim que as bênçãos vão acontecer. É assim que elas nos alcançam, nos perseguem e nos alcançam, como diz lá em Deuteronômio 28. Presta atenção no texto, verso 5. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, entre vírgulas, para si mesmo, para o próprio Cristo. Não é para você, Célio, ser filho por você mesmo, para si próprio, para o próprio Célio. Não, é filho de Deus para o próprio Cristo, por meio de Cristo. Para quê? Para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. É interessante que aqui poderia ter falado para o louvor da glória de Deus, mas não. Tem um louvor e uma glória da graça de Deus. A graça de Deus é o que mais traz louvor e glória para Deus. Sabe por quê? Porque se algum religioso consegue algo, conquista algo, ele conquistou, ele conseguiu, ele tem o mérito dele. Mas se é aquele que vive realmente pela graça, você olha assim, você fala, não estou acreditando. Eu não estou acreditando que aconteceu isso com a Karine. Eu não estou acreditando que aconteceu isso com o Gilberto. Não. Rapaz, eu conheço esse irmão, eu conheço essa irmã,
Não tem condição um negócio desse. Não dá para entender. Quando não dá para entender, é ótimo. Porque toda glória vai para Deus. É aquilo que você pega nas mãos e fala, não tem jeito de explicar. Como é que você conseguiu isso? Sérgio, como é que você conseguiu esse emprego? Como é que você conseguiu esse trabalho? Como é que você conseguiu essa casa? Como é que você conseguiu essa empresa? Como é que você conseguiu esse carro, Lúcio? Não sei. Eu não sei nem te explicar. Só sei que está aqui. Só sei que Deus me deu. Só sei que eu estou desfrutando. Quando você não tem explicação, não tem dedo seu. E quando não tem dedo seu, o dedo é de quem? E todo mundo reconhece que o dedo é de quem? E toda a glória vai para quem? Para Deus. Para Deus. É pro louvor da glória da graça. Tem uma glória que é destinada à graça de Deus. Você viver dessa maneira pela graça de Deus, traz glória a Deus. Porque nitidamente você não tem a capacidade, você não tem os recursos, você não tem o talento, você não tem o conhecimento, você não tem nada. Mas você conseguiu. Mas veio, surgiu por meio da sua mão. E eu estou ficando assim, impressionado com as conexões que Deus tem feito. Com as posições estratégicas que Deus tem colocado você, os irmãos dessa igreja. É impressionante, impressionante. Você vai conversar com um, vai conversar com o outro. São coisas assim, coisas para o governo da cidade, para a influência da cidade inteira. E vai parar onde? Na mão do irmão. Cada dia eu descubro mais irmão que está envolvido com coisa que eu falo, é possível. Você vai querer resolver, às vezes, alguma coisa de trânsito, aí um irmão te fala, pastor, o fulano de tal é de tal área, está lá na igreja. Eu falei, quê? É mesmo? É ele que resolve isso aí. O outro está lá trabalhando em tal empreendimento, e ele conhece o outro de tal lugar que resolve isso aí. Eu falei, mas não pode. Eu falei, gente, mas pera lá, vamos naturalmente falando, nós somos um universo de 10 células e 100 pessoas, e parece que tudo que você precisa está aqui. Não, porque tudo que eu estou precisando nesses dias está aqui dentro. É impressionante. Tudo. Se a própria pessoa não está aqui, ela é parente, ou muito amigo, ou muito próximo de alguém que é o cara que vai resolver. Como não tem lógica um negócio desse? Aí você não chegaria nesses lugares, ou nessas posições, ou não obteria essas bênçãos, se não fosse também o quê? Fala assim, o corpo. Fala, Deus se move por meio do corpo. Grava uma coisa, irmão. Sem estar ligado ao corpo, sem estar conectado à igreja, você não recebe muita coisa da parte de Deus. Não recebe. Você precisa estar conectado. E conectado, que eu estou falando, não é de frequentar. Não é simplesmente, eu vou na célula, pastor, toda quarta, todo dia tal. Eu vou também ao culto todo domingo. Não, só isso não é suficiente. É se conectar de coração. É se vincular às pessoas. É fora o dia da reunião, entre aspas, religiosa. É nesses períodos como agora. Feriado prolongado. Você não viajou. Você vai fazer o quê? Ok, vai lá ter com um parente seu, com um familiar, com outro. Mas nessas horas, a sua mente se volta para irmãos da igreja? Se ela se volta, você já tem conseguido se conectar um pouco. Se ainda não se volta, ore para que Deus faça isso. Porque a gente deveria se lembrar. Porque a Bíblia trata, inclusive aqui em Efésios, essas pessoas como a família da fé. E nós nos referimos uns aos outros como irmãos. Então, por exemplo, eu estava aí. Estava lá sem a Camila, estava com as meninas. Eu fui me conectar. Presta atenção, a minha irmã mora aqui. Ela não vem, né? Não está aqui não, né? Diante de Deus.
Não foi a primeira pessoa que eu lembrei, você acredita? Eu já tinha conversado anteriormente com o Tiago, nós combinamos. Depois que eu saía, que eu lembrei, a minha irmã está aqui também, a minha irmã mora aqui. Ué. Aí eu mandei uma mensagem para ela, liguei, falou, ó, estou indo com o irmão lá para o parque municipal, vamos para lá. Você não quer ir para lá, não? Ah, então eu vou organizar isso aqui, eles vão. Então tá bom, a gente encontra lá. Mas a primeira pessoa que eu lembrei, a primeira coisa que eu combinei, foi com o irmão da igreja. Agora que eu estou me dando conta disso. E sabe o que é isso? Isso é bênção. Não é que eu não gosto da minha família, nem prezo por ela, não. Deus sabe muito bem que eu amo meus irmãos, amo meus tios, primos. Mas tem uma família que está mais perto. Tem uma família que é mais próxima. Tem uma família que a transmissão de vida, quando a gente se encontra, é um negócio incomparável. Não precisa de você ter muita atração. Não precisa de ser o parque, isso, atração, isso, aquilo. Você não fica com falta de assunto. É uma transmissão assim automática de vida. Eu não sei se você tem prazer nisso, mas eu amo isso. É a coisa que eu mais tenho prazer na minha vida. Eu não consigo ficar sozinho, eu não dou conta de estar em ambiente sozinho, de comer sozinho, de fazer programação sozinho. Eu preciso de ter mais gente comigo. E não serve qualquer pessoa, tem que ser irmão da igreja. É o que parece que aquilo me alimenta, parece que aquilo me sustenta. E você pode estar conversando borracha, e não tem nada a ver com Bíblia. Você está conversando abobrinha, coisa que sai de nada e leva para lugar nenhum. Mas é bom, é bom. Parece que aquilo vai trazendo vida no nosso coração, vida na nossa vida. E de repente você sai de lá assim, nossa, mas como foi bom. E o que vocês fizeram? Nada. Vocês foram aonde? Não, lugar nenhum. Mas o que foi tão bom assim? Aí você chega igual no testemunho que eu falei. Você fala, uai, sei não, mas foi bom demais. Foi uma bênção. Nossa, eu saí dali outra pessoa. E vocês conversaram o quê? Ah, não lembro não. E aonde? Não, em casa mesmo. E o que vocês fizeram? Nada, só conversando. Tá vendo? É uma coisa meio louca, parece que não faz sentido. Aí a pessoa olha lá fora e fala, tá vendo? Esse povo é louco. Mas essa loucura é um negócio bom demais. Essa loucura chamada evangelho é o que nos sustenta, é o que nos traz alegria. E mesmo quando você está passando por crises, você consegue ainda rir no meio das confusão tudo, irmão. Isso é poderoso demais. Eu tenho rido muito esses dias, no meio de confusão. Rido, e às vezes quando o sujeito acha que eu vou chorar, gritar, desesperar, eu agarro a rir. E eu começo a rir daquilo, e eu jogo para o Senhor. Eu estou aprendendo como é que esse negócio funciona. E quando eu vejo aquela confusão, eu falo, Senhor, eu vou começar a rir. Eu falo, Senhor, é essa que eu quero ver o Senhor resolver. Essa que eu não tenho ideia do que o Senhor vai arrumar. E eu saio fora daquilo, por quê? Porque não sou eu que estou vivendo. Se não sou eu que estou vivendo, o problema também é meu. Eu também não vou pôr a mão. Eu não tenho que quebrar a cabeça para resolver. Eu não, vou embora para casa tranquilo. Mas e aquele problemão que tem, pastor? Para segunda-feira. Pois é, o amanhã trará os seus cuidados. Não sei nem se eu estou vivo segunda. Segunda, eu vejo o que Deus vai arrumar e o que Deus vai fazer. Não, você vai fazer o quê? Eu nada. Eu vou assistir o que Deus vai fazer. A nossa vida, de uma certa maneira, tem que ser assim. Você é um telespectador. Se você for personagem da sua vida, vai ser ruim. Você não vai ter essas promessas aqui, não. Mas se você for um personagem da sua vida, um telespectador, perdão, da sua vida, aí você vai ter uma vida gloriosa. Você vai estar como Cristo está. A Bíblia fala que Ele está assentado nas regiões celestiais, à direita de Deus Pai. O que o Senhor está fazendo? Qual o trabalho que Ele tem? Nenhum. Sabe o que Ele está fazendo? Nada. Porque Hebreus capítulo 4 fala que todas as coisas já estavam prontas antes da fundação do mundo. Até lá na cruz, Ele fez. E lá na cruz Ele falou, acabou. Não tem mais nada para fazer. Está resolvido. Resolveu lá na cruz e agora Ele está sentado assistindo. O Espírito Santo está trabalhando, está fazendo. E assim deve ser a nossa vida. Alguém que está sentado, está esforçando? Sim ou não? Não. Se você é um cara muito agitado, que esforça muito,
Você está lá no trabalho, você vê alguém sentado perto de você, você vai dar ruim. Vai ficar ruim. Você vai ficar nervoso com aquele sujeito, você vai mandar ele embora, você vai dar um chute na cadeira, vai tacar ele no chão, alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque ele passa a ideia de apatia, de indiferença. Estou no meio dessa correria aqui, você está sentado, você não está fazendo nada. Essa deve ser a nossa posição em Cristo. O que você está fazendo, Jean? Não tem nada para eu fazer. Eu estou assentado. Cristo está aqui à direita do Pai e eu estou sentado aqui junto com Ele também. Eu estou sentado no colo dele e nós estamos assistindo. Assistindo o quê? Ah lá, ó, minha vida passando aí. Minha vida está acontecendo. Vamos ver o que Deus vai fazer agora com a minha vida. O que Ele vai me direcionar. É assim que deve ser. Só que aí a gente agonia. Aí você, não, eu vou resolver, eu preciso mudar isso. Quantas vezes eu mesmo não usei isso? Eu vou mudar tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Você tem poder de fazer o quê, irmão? Você tem poder de mudar o quê? Muito pouca coisa, para não dizer nada. Você vai arrumar é problema. É isso que nós conseguimos. Nós conseguimos arrumar problema, confusão. Isso aí nós conseguimos arrumar fácil. Agora, arrumar a situação da sua vida, não, para com isso. Isso vai trazer cansaço, isso vai trazer fardo. Entrega essas coisas para o Senhor. Vive pela graça. E você vai desfrutar do quê? Do quê? Da paz. A graça e a paz. Vive pela graça, que você vai desfrutar da paz do Senhor. Verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Pode ficar de pé no seu lugar, eu quero encerrar com esse versículo. E nós vamos fazendo assim, parando de um em um, porque tem muita coisa para ser compartilhada. Fazendo-nos conhecer, verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. É mais um ponto aqui para você se apropriar, para você gravar no seu coração, para você não só ouvir a palavra, mas se apropriar dela. Todas as riquezas que podem vir da parte de Deus para você, só vem pela graça. São todas riquezas da graça de Deus. Ele é que te dá. Por quê? Porque Ele é bom. Porque Ele te ama. Porque Ele quer. Tudo que você faz por merecer, você não vai ter. Só que é difícil a gente viver dessa maneira. Por quê? Porque você não é dessa terra, mas você vive aqui. E aqui é rigorosamente o oposto. Tudo que você fizer por merecer, você vai ter. Então você está lá no emprego. Se você fizer por merecer uma promoção, você vai ter. Se você fizer por merecer um aumento, você vai ter. Mas como que deve ser a vida do cristão? Se você não fizer por merecer, mas crer, você vai ter. Se você não fizer por merecer, mas crer, você vai receber. E quando? No tempo de Deus. Se você conseguir descansar até que isso aconteça, você vai experimentar. Eu dei um testemunho hoje de algo que eu tentava há muitos anos e que veio à existência agora, para ser consumado agora, terça, quarta-feira. Mas eu tentei há 5 anos, eu tentei há 7 anos, eu batalhei para que não chegasse na situação que chegou de ser uma dívida, mas eu não consegui. Sabe por que eu não consegui? Porque eu me esforçava, porque eu me empenhava. Agora que eu desisti e descansei, agora que é como se fosse esse copo aqui, ó, esse copo aqui é o problema. Aí eu estou tentando resolver de todas as maneiras e de todas as situações. Só que é como se Deus estivesse falando assim, ó, desiste, para de tentar, me entrega, que eu faço. Enquanto você está com a mão
Deus não põe a dele. Ele é educado. Se eu estou com a mão nesse copo, ninguém vai vir aqui e tomar da minha mão. Tem que ser alguém muito mal educado e grosseiro para fazer isso. Deus não faz isso. Mas da hora que eu parar, que eu tirar a mão, falar, Senhor, desisto. Eu não vou fazer mais. Eu não mexo mais. Eu não tenho a capacidade. Eu não tenho os recursos. Eu não tenho os meios. Não tenho o que fazer. Aí está livre. Está disponível. Então o Senhor fala, agora você entendeu. Então agora você pode deixar que eu resolvo. Eu resolvo e te entrego pronto. É assim que deve ser a vida cristã. A vida cristã deve ser vivida como você ganhou a sua vida natural. Você se esforçou para quê para nascer? Nada. Simplesmente você nasceu. Você pediu para vir ao mundo? Não. Você escolheu alguma coisa? Não. Você esforçou em alguma coisa? Não. Você lembra de alguma coisa, algum momento lá do dia do seu parto? Não. Foi tudo de graça. Foi uma dádiva. A vida é assim. Só que aí nós vamos crescendo um pouquinho e nós vamos achando, por causa das circunstâncias da vida natural, que nós temos que mudar aquilo que já foi determinado no céu. Se você recebeu ela de graça, viva de graça. Se você recebeu a Cristo de graça, viva por meio de Cristo de graça. Sem pagar nada, sem se esforçar nada, sem fazer por merecer nada. E aí você vai ter essa vida de deleite, de desfrute, de paz e de descanso. Feche os seus olhos onde você está. Vamos orar. Ó Espírito Santo de Deus, Pai, nessa manhã quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos que está aqui. Obrigado pela palavra que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Obrigado pelo que o Espírito Santo de Deus tem feito nas nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa ministrar, falar, mostrar, mudar tudo aquilo que precisa ser mudado na nossa mente, no nosso coração, especialmente na nossa mente. Pai, nós não somos daqui, mas vivemos aqui. E às vezes os valores dessa terra começam a entrar para o nosso coração, começam a ficar de uma maneira tão cauterizada na nossa mente, que nós não pensamos de outra maneira. Pai, mas que nós possamos fazer como a Tua palavra diz, Senhor, olhando e pensando e meditando nas coisas lá de cima, lá do alto, porque de lá que nós viemos e é para lá que nós vamos. Pai, nós somos cidadãos celestiais, não pertencemos a essa terra, não aceitamos essa mentalidade que nos tem sido imposta, não aceitamos essas ideias que têm sido colocadas na nossa mente ao longo dos anos, até mesmo dentro da igreja. Pai, nós não merecemos coisa alguma, e nós não temos coisa alguma se do céu não nos for dado. Não estamos atrás de nada, Senhor, não batalharemos por nada, mas nos apropriaremos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nesta semana mesmo, nós nos apropriamos do nosso local de reuniões. É algo que o Senhor tem para nós. É um clamor que o Espírito tem gerado em nosso coração. Pai, nós nos apropriamos essa semana desse lugar. Pai, nós declaramos que já no próximo mês nós reuniremos nesse local que o Senhor tem preparado e separado para nós. Pai, levanta os teus servos nos 4 cantos dessa cidade para localizar esse local, para trazer até nós esse local. Espírito de Deus, nessa semana, coloca a mão no seu coração, meu irmão. Gere santas conexões para abrir portas para os teus filhos que estão aqui nessa manhã. Há tantos negócios parados, há tantos empreendimentos travados por meios que ainda não surgiram de maneira clara. Mas eu quero te dar uma palavra para esses dias, meu irmão. Haja em fé. Haja em fé. Deus vai honrar a sua fé. E Deus vai colocar pessoas com canais, com meios, para viabilizar tudo aquilo que Ele tem para você. Tudo aquilo que Ele tem separado e preparado para a sua vida. Profetizo relacionamentos, conexões,
encontros, contatos, telefonemas, arranjos da parte de Deus na sua vida. Para essa semana, portas vão se abrir de trabalho, de novos negócios, sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia.